Bom, eu queria falar agora sobre o pós-capitalismo, que é uma discussão, eu considero relevante, porque a gente está saindo nos últimos 200 anos, né? As pessoas fazem todo um escarcéu em relação à luta contra o capitalismo, pior coisa que aconteceu na humanidade, etc, etc, né? Mas a gente vai parar para pensar, no mundo que a gente já está aqui há milhares de anos, o capitalismo, anota aí, tem 200 anos, né? Ele começa a ser concebido algumas bases do capitalismo, eles começam a ser concebido a partir, né, do século 16, 17, e ele vai acontecer aí a partir do século 18, né, com a chegada da Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Americana, que dão as bases para o século que vem. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: se você olhar, e aí é uma coisa fundamental para entender as coisas, para a gente poder fazer uma análise, na minha opinião, um pouco mais consistente em relação a isso, é dizer o seguinte: os iluministas, né, quando eles começam a tentar formular um novo modelo de sociedade, que vai desaguar aí na ideia da república e do capitalismo, o que acontece? O que o pessoal começou a querer era descentralização de poder. Olha só que coisa importante, quer dizer, as origens do capitalismo, né, apesar da concentração que existe hoje, é que o capitalismo, quando ele foi originariamente trabalhado, ele foi na ideia da descentralização de poder. Se você pegar todos os iluministas ali, que vão trabalhar a partir da prensa em 1450, começando com Lutero e todos os outros, o que o pessoal estava querendo? Eles estavam questionando o poder centralizado da monarquia e da igreja. A batalha foi essa. Era uma coisa de um poder absoluto do rei e do papa, né? Altamente centralizado, e isso dentro da estrutura do modelo da governança oral, escrita, manuscrita, que era muito centralizada, pouca gente tinha acesso, quer dizer, você tinha uma galera que usufruía da escrita e a maior parte das pessoas não usufruía. Então o que o pessoal fazia? O nego manipulava para manter a concentração de poder. Então, quando a gente começa a discutir a luta por um novo modelo, essa luta é uma luta descentralizadora na economia e descentralizadora na política. Então, o que você vai ter aí? Você vai ter essa batalha. Então, quando a gente vai olhar e vai fazer análise, o que a gente vai dizer? A ideia do capitalismo e a ideia da república, que hoje a gente está em crise, né, foi uma ideia que parte de uma descentralização. Os iluministas não queriam mais centralização. Eles não queriam aumentar a exploração, eles não queriam aumentar a desigualdade, ao contrário. Se você pegar lá as três bandeiras da Revolução Francesa, né, igualdade, liberdade e fraternidade. Foi isso que foi a base do processo, né? E aí o que você faz? Você faz assim, ó, peraí, vamos dar liberdade para as pessoas terem seus próprios negócios, para as pessoas poderem construir empresas, poderem ganhar dinheiro, poderem ter centralização, ter independência em relação à monarquia.
que a gente vai ter aqui, ali, jogo de carta os novos, historicamente vieram para substituir os novos. Então, quando a gente vai pensar no surgimento e nas bases do capitalismo e da república, elas eram todas iluministas que visavam a descentralização de poder, né? E aí, a partir daí, a gente implanta um novo modelo, vem uma nova estrutura da sociedade, muito mais aberta do que a anterior. Você pode dizer, mas eu não gostaria que tivesse desse jeito, eu acho que as pessoas que começaram a partir daí, elas começaram a deturpar a ideia. Aí a gente vai começar a discutir a questão do que é a base, os conceitos e depois, né, a prática em cima desse processo. Então, de maneira geral, as ideias iluministas, elas são de tentativa de descentralização do poder. E aí, a partir da Revolução Francesa, que foi uma revolução muito violenta, né, mas que você tem já uma experiência da Revolução Inglesa, já antes, já no século XVII, tinha tido uma revolução que tinha cortado a cabeça do rei, né? Depois você teve a Revolução Americana, que começa a trabalhar os princípios, né? Já no século XVIII, vai começar a trabalhar esses princípios de construir uns países em um modelo mais descentralizado. E a partir daí, isso vem caminhando. O que existe que é fundamental para entender os problemas que a gente tem hoje, as crises que nós temos hoje, é que a concentração e a descontração, né, o fato da gente ter hoje um poder mais centralizado, o capital mais centralizado, né, e toda a estrutura de possibilidades das pessoas participarem de decisões, de terem suas empresas, da coisa ser mais descentralizada, tem a ver com as tecnologias cognitivas disponíveis. É essa a grande novidade que a antropologia cognitiva traz para a gente pensar o mundo e pensar os problemas. O que a gente percebe? A gente percebe que todas as ideias iluministas de descentralização tiveram uma relação com o quê? Aumento da população pressionando pela descentralização, porque para você resolver problemas complexos você precisa aumentar a diversidade e descentralizar, né? E o surgimento de uma nova e um novo ambiente cognitivo do papel impresso que permite que as ideias comecem a circular por fora da estrutura vigente. Então a gente pode dizer que os últimos 500 anos nós tivemos a derrocada do modelo anterior, que era muito mais centralizado e muito mais perverso do que foi o atual, né? E o surgimento de um modelo que foi um modelo que surge a partir dessa descentralização e passa a trabalhar com a concentração. Por quê? Porque a estrutura de poder aprende. Então, são duas coisas. Primeiro, a estrutura de poder que se estabelece, ela aprende a lidar com o ambiente cognitivo. Então, ela começa a manipular a circulação. Primeiro, ela começa a concentrar e manipular as ideias e ela vai levando o modelo que foi, digamos assim, construído com ideais iluministas, ela vai levando isso para uma toxicidade, ou seja, ela vai concentrando. Ela primeiro concentra as ideias em função das tecnologias, depois ela vai levando a gente para uma toxicidade, ela vai concentrando o poder, ela vai concentrando, né, a ascensão que as pessoas possam ter, ela vai controlando as decisões. E isso vai começando a levar a gente para as crises que a gente tem hoje. Então, não é o capitalismo que está levando a gente para a crise, não é o modelo que foi criado pelos iluministas que está levando a gente para a crise. O que está levando a gente para a crise é que a ideia de descentralização daquela época, ela foi se perdendo, né? Ela foi se perdendo por, na minha opinião, dois motivos. Primeiro,
nós tivemos, a partir de um ambiente mais dinâmico, que é o capitalismo e a república, comparado com a monarquia e a igreja, o feudalismo da época, permitiu que houvesse uma explosão demográfica. Essa explosão demográfica, o que significa? Significa que a gente tem, a partir dessa explosão demográfica, né, mais gente, mais diversidade, mais complexidade, e o modelo de representação que a gente construiu antes, ele começa a ficar obsoleto, né? Então, existem aí dois fatores, são fatores encadeados. As pessoas, estou jogando as garrafas aqui no lixo. Quer dizer, existem dois fatores aí encadeados. As pessoas aprendem, ao longo do tempo, a controlar as ideias, vão defendendo seus interesses cada vez mais na sociedade, as pessoas vão perdendo a capacidade, né, de participar, vai se reduzindo isso, e por outro lado, você vai aumentando a população. Então, os ciclos são ciclos diferentes do que a gente imaginava. Quer dizer, a questão não é que o capitalismo tem um problema em si, que é a ideia da divisão, de botar as pessoas para cada uma ter a sua empresa e cada um poder escolher o seu representante, a pessoa ter a liberdade, ter a possibilidade de criar o seu negócio, isso ser bom para a sociedade, etc. Isso aí não é o que está em questão. Não é isso que está dando o problema. O que está dando o problema é a concentração disso. Porque hoje a gente não está vivendo isso. A gente não está vivendo essa coisa de cada um querer montar o seu negócio e conseguir, porque as coisas são muito fechadas, a gente não está conseguindo eleger representantes que realmente nos representem, os caras viraram nobres de novo. Ou seja, nós estamos vivendo hoje o que os iluministas viveram antes do papel impresso. Houve a concentração, né? Então hoje, quando a gente diz que é contra o latifúndio na época, né, e diz que é contra a igreja e tal, o que as pessoas questionavam na época era o modelo. Mas o modelo não o modelo em si, mas o uso que vem sendo feito dele. Então as pessoas procuraram um outro modelo, né, que pudesse ser mais descentralizado, mais representativo, que desse a possibilidade das pessoas poderem ter a sua dinâmica. E aí então você tem hoje um momento parecido com aquela época iluminista pós-papel impresso, em que a gente vai voltar a defender a descentralização. Quer dizer, na minha opinião, o inimigo não é o capitalismo, o inimigo não é a república. O inimigo é o que sobrou da república e o que sobrou do capitalismo a partir de depois de 200 anos, em que houve um aprendizado de uso muito grande por parte das estruturas de poder, né? E, em segundo momento, o aumento da população, que colocou a coisa em outro patamar. O que era representativo com 1 bilhão de pessoas em 1800 não é mais representativo com 7 bilhões em 2014. Então a gente precisa se reinventar. Mas para poder se reinventar, a gente tem que ver o que está dando de problema. Não é o capitalismo que está, não é a propriedade privada. Não foi isso que levou as pessoas, foi o controle das ideias, né? E o controle das ideias levou o controle do poder, e o controle do poder fechou as portas para aquilo que a gente queria naquela época dos iluministas, né? Liberdade, fraternidade e igualdade, né? Então, o que eu acho que os lemas hoje voltam, são os mesmos lemas. E, aliás, assim, eu vou dizer que toda vez que a gente tiver uma concentração e depois uma expansão, que são ciclos, né, que a gente vai ver como é que eles vão se dar aí mais para frente, porque a gente vai ter novidades em termos de tamanho de população, isso é uma novidade que a gente nunca trabalhou, mas a gente sempre vai ter essas três bandeiras como três bandeiras universais, né? Talvez aí colocando aí mais uma, que é a sustentabilidade, né? E essa sustentabilidade com seres vivos, né? Não só com o ser humano, sair da ideia de que o ser humano é o centro, né? Você poderia colocar tudo isso: igualdade, liberdade, fraternidade e sustentabilidade, né? A gente precisa continuar
num planeta de uma maneira mais equilibrada com a natureza. Então, tudo isso, eu acredito que sejam coisas que a gente precisa trabalhar. E a gente tem que entender qual é o inimigo, porque senão o que acontece? A gente vai procurar saídas em que você reduz a liberdade, ou que você, em nome da, digamos, igualdade, você reduz a liberdade, né? Ou em nome da igualdade, você reduz a sustentabilidade. Então você vai ter que ter um discurso iluminista, no que eu chamo de república digital, né? Na luta pela república digital, em que a gente vai procurar descentralizar a estrutura atual, né? Para que a gente possa compatibilizar essa estrutura com o novo tamanho da população. Então é uma mudança, aliás, muito radical, tão radical como foram os movimentos liberais da época, né? Em que as 4 bandeiras, que aí nas 3 mais uma, né? São as bandeiras que a gente vai trabalhar essa perspectiva, né? Liberdade, igualdade, fraternidade e sustentabilidade. Acho que aí forma aí um conjunto de ideias, que eu acho que ideias de um partido, ou de um movimento melhor, né? Uma rede para defender a democracia digital, a república digital, e trabalhar num pós-capitalismo, né? Algo que vem aí manter aquelas ideias iluministas, resgatar aquelas ideias iluministas a partir, de novo, de uma descentralização de ideias. Bom, é isso.